Nosso tema de hoje, tempo, movimento e distância, é um tema que a gente elegeu justamente para poder falar desse tempo, desse movimento e dessa distância, da nossa experiência com o espaço e da experiência com o nosso transitar, com o nosso ir e vir, mas considerando que o nosso ir e vir se dá em função dos nossos corpos, né? Nós somos corpos que vivemos dentro de um tempo, de um espaço, transitamos, nos movemos e, embora tempo, movimento e distância sejam conceitos que estão naturalizados no dia a dia, estão aí fazendo parte do nosso senso mais comum, esses termos, eles implicam conceitos e compreensões. Então, o Filosofia Pop é justamente um programa, né, faz parte de uma série no qual a gente tenta colocar em questão aquilo que foi naturalizado. Então, esses grandes temas entram numa conversação para que a gente possa, uns, ajudarmos os outros a ampliar os nossos horizontes acerca dessas questões propostas. Para a gente conversar sobre tempo, movimento, distância, esses três tópicos gigantões, eu convidei a Christine Greiner, que é professora, escritora, inventou esse curso lá na PUC das Artes do Corpo, que é uma coisa muito linda. E, enfim, a gente vai conversar nesses assuntos. E a Ana Mui Laerte, que é uma cineasta muito conhecida e que fez grandes filmes. E aí eu vou lançar uma pergunta, assim, para vocês, aquelas perguntas de filósofo, assim. Eu até gosto dessas perguntas de filósofo, porque elas são as perguntas das pessoas, gente. Os grandes filósofos, esses grandes filósofos do cânone tradicional, citado aí nas enciclopédias e nos dicionários, esses grandes filósofos, eles sempre foram tocados pelas questões do tempo, do seu tempo, do momento em que eles viveram. Se a gente pegar a questão do tempo, por exemplo, você vai a Aristóteles. Aristóteles trabalhou com a ideia de tempo e movimento sempre muito juntos, né? E numa visão assim, bastante tradicional até, o que é o tempo, o que é o movimento. O movimento é uma coisa que decorre do tempo. Então, é como se, ao ver a vida passar, a gente notasse que existe uma mudança. E essa mudança, seja a mudança no sentido dessa mão que vai nessa direção, seja a mudança no sentido da vida, né, do nascer e até o morrer, tem um tempo e tem um movimento que se desenvolvem ali. Bom, mas tem um filósofo muito bacana, que é o Santo Agostinho, que se ocupou com a questão do tempo, num texto dele chamado As Confissões. E o Santo Agostinho colocou uma questão que também é uma questão que virou popular, e que provavelmente fosse popular na sua época. Ele colocou de que maneira? Ele disse que o tempo, a gente não tem como chegar no tempo. Heráclito meio que já pensava isso, né? A gente não tem como chegar no tempo, nós nunca vamos nos banhar na mesma água do mesmo rio duas vezes, isso não vai se repetir. Então, quando o Santo Agostinho fala, ele fala de um tempo que a gente vive na relação com o tempo presente, e mesmo na relação com esse tempo presente, esse tempo sempre nos escapa, porque no fundo o que a gente tem com esse tempo presente é uma relação de memória. Então a gente precisa construir, num certo sentido, uma relação de representação do tempo, porque o tempo é o grande enigma. Em relação ao passado, então, nem se fala, porque não tem como representar o passado, senão, ou se relacionar com o passado, senão por meio de uma representação que é a memória, e não tem como se relacionar com o tempo futuro, senão através de de uma projeção e de uma esperança, né, de uma expectativa. Então, a gente não dispõe do tempo, por exemplo. A pergunta que fica é, será que a gente dispõe de fato do movimento? E a distância? Bom, mas vamos aos poucos, que esse tema é gigantesco. Eu acho que a gente pode começar, nós aqui, falando de como a gente se relaciona com isso,
seja de um ponto de vista da experiência, seja de um ponto de vista da teoria. Eu lembro que há muitos anos atrás eu li um livrinho chamado Os Sonhos de Einstein, que era tão bonitinho, um físico, até você estava falando, né? Um físico que escreveu e ele diz assim, o tempo nunca é a mesma coisa. A gente tem a impressão que tem um tempo cronológico ali do relógio, que a gente vai organizando o nosso dia, a nossa vida com esse tempo. Mas a subjetividade do tempo é sempre muito importante também. Então, ele dizia assim, você está numa sala de espera, num hospital, com um filho doente, aquele tempo demora a vida inteira para passar. Você está apaixonada nos braços do cara que você ama, aquilo passa super rápido. Então, eu acho que o que sempre me interessou em relação ao tempo é um pouco essa multiplicidade, assim, que o tempo não é uma coisa só. Né? Mesmo você falava da memória, quando você lembra de alguma coisa, você lembra, mas você não tem condição de viajar para o passado. Você lembra da maneira como você é hoje, né? Tem uma edição do tempo. Eu trabalho muito também com artistas. Então, você pensar o que é o tempo de uma dança, o que é o tempo de alguém que está trabalhando uma experimentação do movimento. Está lidando com um tempo que é acontecimental, de algo que está ocorrendo naquele momento e que também não vai se repetir. Mas aí é como se você interferisse no tempo. Então, ali, aquela cronologia, aquela ordem fictícia que a gente imagina que o tempo tem, aquilo é completamente rompido, né? Então, eu acho que o que me interessa sempre em relação ao tempo é isso, a gente pensar que são muitos tempos num tempo e que um vai desestabilizando o outro, né? Então, quando a gente pensa em artes do corpo, é muito isso. Como é que você interfere e você pode criar distensões no tempo. Então, o movimento, ele traz isso, né? Eu acho que é uma coisa interessante a gente pensar nisso, que não é o tempo só do relógio, mas um tempo que está sempre alimentado pela subjetividade e assim ele vai correndo, né? No dia a dia também, tem aquele momento em que a gente cai num abismo nas relações, né? E eu acho que o tempo virou uma metáfora vivida da nossa incapacidade de chegar no outro por meio da própria linguagem. Então, quer ver quando? Naquela hora em que a gente diz assim, e aí, vai chover? A gente está falando do tempo. Quantas vezes a gente fala, e o tempo? O tempo está feio, o tempo está bom. O tempo tem outro significado, não é esse tempo da duração. É o tempo no sentido do clima. Mas é a mesma palavra, e essa palavra puxa também para um certo abismo que a gente tem em relação ao outro. Sobre o que vamos falar, porque esse assunto, né, esse conteúdo que a gente coloca entre nós com as pessoas, implica também criação e recriação da nossa própria subjetividade por meio da intersubjetividade, né? Então, é o que eu troco com a pessoa. E às vezes eu não tenho nada para trocar e eu coloco aquela palavra tempo. Porque não é isso. Quantas vezes a gente não tem o que dizer? Vamos falar, então, chove ou não chove, tá sol, tá frio, né? Isso a gente faz todo dia. Mas esse instante dessa abertura para o impossível, né? Você vive isso, Ana? Você pensa nessas coisas? Penso bastante, mas isso que você acabou de falar me lembra de uma frase também do Santo Agostinho, que tem a ver com isso, que é, eu sei que horas são, mas se me perguntam que horas são, eu não sei que horas são. Eu acho lindo isso, porque é um pouco sobre a alteração do tempo na presença do outro e na subjetividade, né? Mas eu penso bastante por vários motivos, desde o meu trabalho, cinema, é basicamente trabalhar o tempo, né? E nesse sentido, eu acho que ele tem a ver com música, né? E a música é uma arte no tempo, e eu acho que é onde eu acho que o ser humano é mais divino, é na música, né? Pegar sons e trabalhar no tempo e deixar ali e alcançar emoções através, né, disso. Mas sim, eu penso bastante, desde que também eu acho que a gente está num momento histórico onde o tempo está sendo vivido de uma forma inédita, através da velocidade do mundo digital, e não só digital, mas falando também em distância,
o acesso ao avião, o acesso à viagem, o modo como a gente experimenta o planeta é muito novo também. E também eu ando estudando muito os filósofos orientais da não dualidade. Comecei pelo Krishnamurti. Ele estuda há muito tempo e ele diz, né, que o tempo, claro, existe o tempo cronológico, como ela disse, mas o tempo, na verdade, é percebido, ele é uma criação humana. Não o cronológico, mas o psicológico. E nesse sentido, tem a ver com o que você estava falando, né? Porque o tempo real da experiência só pode ser aqui, agora. Tudo mais é na mente. O passado é memória e o futuro é projeção, portanto é pensamento, portanto é imaginação. E ele diz como a gente passa a vida inteira nessa espécie de realidade virtual, que é lembrar do passado ou construir o futuro, esquecendo que a única experiência possível é essa aqui agora, né? Ele cita muito o exemplo do sexo. Ele fala, você vai à noite e faz sexo. Maravilhoso, uma boa experiência. No dia seguinte, você passa 2 horas do seu dia de hoje, lembrando do seu dia de ontem, e assim você deixa de viver o que você poderia viver agora para viver o ontem ou o amanhã. E isso acaba deixando a gente, muitas vezes, perdido, sem realmente a possibilidade de uma satisfação com o corpo, justamente, com o que está acontecendo, né? E que isso gera uma infelicidade. Talvez nesse sentido faça muito sentido a gente poder falar do tempo como uma dimensão vivida mesmo, então, né? Então, pensar que se a gente entra num processo de criação, a dimensão do tempo é vivida de uma determinada maneira, muitas vezes o próprio espaço desaparece porque você entra, sei lá, na criação de uma obra. Não precisa nem falar da criação só, mas pensa também nas fruições, né? Então, o tempo de ler um romance, o tempo de ver um filme, o tempo de dançar, o tempo da festa, né? Essa dimensão subjetiva que você estava remontando também, Cristina. Da presença, do foco, né? Então, aí você citou um filósofo indiano, mas eu lembrei também do Walter Benjamin, gente, que tem essa conversa bem interessante, que ele vai desenvolver toda uma teoria da memória para falar também da mesma sensação que você está falando desse Krishnamurti. É muito parecido, que é viver o aqui e o agora como se fosse uma espécie de tempo do agora. O tempo do agora que não é um tempo cronológico, que não é um tempo que você vai medir no relógio, que não é simplesmente um tempo da duração, que é um assunto clássico também de vários filósofos, né? E aí, eu acho que a gente pode se lançar essa pergunta, mas como a gente vive isso, né? Será que eu posso viver isso? Será que eu posso conseguir me separar ou abstrair da minha relação com a memória, se eu sou um ser que faço representações? Ao mesmo tempo, será que eu posso ir além das representações? Então, para essa pergunta, esse cara, ele fala, quando você está em perigo real, uma criança vai cair num abismo. Não há o tempo, você age. Quando há tempo de pensar, aí há tempo também, às vezes, até de se afundar no próprio pensamento e não sair e não achar resposta. Eu acho que essa coisa de estar no momento, né? Você estava falando do Krishnamurti, eu voltei a estudar umas coisas, por exemplo, do encontro do John Cage, um músico, né? Com esse monge que vai para a Califórnia, o Suzuki, começa a falar sobre meditação, começa a falar de budismo, né? E como isso impactou tantos artistas e tantas pessoas, mesmo que não eram artistas, para pensar na possibilidade da meditação. Porque a meditação, ela tem esse traço de não ter essa mediação como a gente tem normalmente. Porque a meditação, o que é? É você estar ali naquele momento e absolutamente concentrado naquilo que está acontecendo. Que é uma dificuldade enorme nossa, né? Porque normalmente quando você está fazendo uma coisa, você vai fazendo outros milhões de coisas ao mesmo tempo. Assim, tem um fluxo de pensamento muito rápido. E a meditação, ela traz essa possibilidade que não é você pensar em nada, mas é você ter a percepção daquilo que acontece naquele momento.
Isso era uma coisa que intrigou muita gente. Intrigou vários artistas, como o Cage, por exemplo, que começou a pensar isso em relação à música, pensar a noção de suspensão, também a possibilidade de suspensão do tempo. E isso vai interessar muitos cientistas também, né? Então, eu penso, por exemplo, no Francisco Varela, que é um cara que trabalhava com cognição, né? Pensava como a gente conhece, como a gente percebe. E ele dizia que o exercício da meditação, que era uma coisa que ele fazia porque era budista, era interessante porque trazia uma outra abordagem para pensar no tempo, para pensar na percepção, na cognição, sem ser só mediado pela linguagem. Aliás, que era um negócio que interessava para ele. Basicamente o cultivo do silêncio. Existem 1000 tipos, né? Mas o objetivo de toda é voltar ao silêncio original. Porque isso eu acho que em todas as meditações vale dizer que nós temos esse fluxo de pensamento descontrolado. E que esse fluxo de pensamento, a partir de um certo grau de descontrole, pode inclusive, alguns chamam de vício. Se você tenta parar de pensar, você não consegue. Pode gerar um tempo interior, que é o tal que você falou no hospital, tão veloz que você vira uma espécie de cego, que você não consegue mais ver nada. Então, a meditação seria isso, cultivar o tempo original. Aí a gente vai misturar silêncio e tempo, porque eu acho que eles são bem primos, né? A partir do silêncio, você começa a ver de novo o brilho, porque às vezes o pensamento pode... E numa época em que tudo voa velozmente, alucinadamente, essa dimensão digital da vida, aí a gente acaba não tendo nem o silêncio que nos colocaria de volta no presente, no tempo do agora, e a gente acaba também ficando enlouquecido, siderado nas dimensões do tempo. Se nós não estamos vivendo o tempo presente, as crianças muito menos. Então, como vocês veem essa parte no tempo, principalmente você, para a criança e o adolescente? Desse tempo, acho que o que você está dizendo, esse tempo lúdico, né? De ter tempo para brincar, não ter o dia lá todo organizado. Sim, com uma agenda, como se fosse um adulto, com uma agenda, enfim. E as crianças, na verdade, elas entram também num uso capitalista do tempo. Então, como que a gente faz na nossa sociedade capitalista da hiperprodutividade e do consumo, como que a gente faz esses corpos que chegam ao mundo entrarem dentro de uma lógica de desempenho, de produtividade e de consumo, né? E aí vem essa sensação toda. Acho que é uma Mas questão... eu acho que o que você falou está correto. Eu acho que os pais, os adultos estão tentando encaixar a criança muito rapidamente nessa hiperprodutividade, agendas, atividades, mas eu acho que a criança pequena ela tem uma outra percepção do tempo. O bebê, a criança até 3, 4 anos, eles têm muito mais silêncio, muito mais foco, vão brincar, às vezes, com 3 horas numa coisa, assim, parece um cientista. Só que daí, mas eu acho que os adultos que enchem a criança com esse tempo. Sabe, outro dia eu vi uma mãe de um bebê pequeno, e o bebê acordava, bebê de meses, assim, e todo mundo vinha em cima, olha, acordou, o que você quer? Inclusive linguagem, porque a criança nasce mesmo sem falar, ela não tem nem a palavra. E ela está num outro, nitidamente, no olhar, no gesto, na suavidade, e nós, adultos, ficamos enfiando goela abaixo a palavra, a preocupação, o tempo, o desejo, o que você quer, onde você vai? Sabe, a gente vai desenhando esse centímetro, quilômetro, hora, segundo, minuto, vai enfiando isso. E aí algumas duram um pouco mais nessa inocência. Eu diria esse tempo original, esse tempo que contém um silêncio, abundante em silêncio. E aí aos poucos vai fechando e chega uma idade, fechou. E aí ela é quase um adulto nesse sentido de já estar desenhada dentro de parâmetros que eu diria até sociais ou culturais. Eu fiquei muito impressionada pouco tempo atrás, sei lá, uns 2, 3 anos,
Eu li um livro de um cara chamado Jonathan Crary, que ele escreveu um livro lá, 24/7, né, que fala 24/7, que é um pouco essa dinâmica hoje, né? As lojas ficam abertas 24 horas, a gente fica ligado 24 horas. Tem uma pesquisa que fala das pessoas que no meio da noite consultam o celular, acordam para entrar nas redes sociais. Então, assim, uma coisa é ficar o tempo inteiro ligado. E ele conta uma coisa horrorosa no começo desse livro, que ele diz que sempre tem essas pesquisas ligadas à guerra, né, das pessoas que estão na guerra. E ele diz que alguns cientistas pesquisando umas aves, que quando elas estão no processo migratório, elas ficam uma semana sem dormir, porque é uma coisa da natureza, daquele organismo, para conseguir fazer a migração. E que eles estavam investigando como que poderiam fazer isso com as pessoas, os soldados, por exemplo, que estão na frente de batalha. É diferente de tomar uma anfetamina para ficar acordado, mas era como poder desenvolver no organismo da pessoa não ter mais a necessidade de dormir. Que é uma coisa assim que eu falei, nossa, é um extremo, né? Então, você falou das crianças que têm essa agenda superlotada. Então, você imagina o modo como se projeta a agenda da humanidade, né? Você não ter mais a necessidade de dormir e ter o tempo inteiro ocupado produzindo. Vocês lembram do livro do Lewis Carroll, chamado Alice no País das Maravilhas? Vocês lembram do coelho apressado, que estava sempre com pressa, alucinado e que estava sempre dizendo, eu estou atrasado? Todo dia, no dia a dia, quando eu encontro alguém e a pessoa diz correria, correria, eu penso, a gente está vivendo o complexo do coelho branco. E eu não sei se vocês lembram que no Matrix, o filme, aparece essa figura do coelho branco de novo. Tipo, sinal, depois vem a história da pílula azul e vermelha, e você escolhe, mas o sinal é esse, ou você fica alucinado, e, enfim, meio alucinado também com o tempo, com o espaço, com a correria, o ir para cá, o ir para lá, como é que você transita, né, entre as dimensões possíveis. Mas, digamos, a correria, que é uma categoria que a gente usa aí na vida, ela tem caracterizado mesmo a nossa forma de ser no tempo, enfim, na experiência, na cultura da pressa e da aceleração, que é a cultura da hiperprodutividade, do hiperconsumo, em que nossas vidas e nossos corpos são simplesmente, digamos levados pela corrente. Levados pela corrente, descartados. Tipo, é o que menos importa. Importa você acelerar, correr, fazer acontecer, muitas vezes, aliás, constantemente contra você mesmo, né? Eu tenho muita preocupação com isso. Eu tive uma sorte, muito novinha, 20 anos, ter encontrado o Tao Te Ching, que é um livro do Lao Tse, um cânone chinês, filosofia chinesa, que fala muito do valor da ação e da pausa. Isso é um grande engano nosso, achar que só a ação vale e a pausa não vale, quando eles deveriam ter na nossa vida valor equivalente. Então, eu sou uma pessoa que, embora viva na ação, na mesma correria que todo mundo, uma vez que você tem um iPhone, você está na correria. Mas eu também consigo resguardar uma parte do meu tempo para vivenciar o silêncio, ou pelo menos cultivar o silêncio, porque na minha profissão, cinema, arte, se eu não tivesse silêncio, eu não tenho nada. O meu não pode vir cinema sem um pé no silêncio. E quando eu digo, e eu acho silêncio primo do tempo, né? Então, sem algum cultivo desse tempo interno, eu estaria assim destruída, não tenho dúvida. Uhum. Agora, eu converso disso com as pessoas, há realmente a ilusão da hiperprodutividade, é um deus isso, né? E eu lembro de um filme do Wim Wenders, Até o Fim do Mundo, dos anos 80, quem lembra?
onde ele previu o iPhone, através de uma maquininha desse tamanho, onde as pessoas poderiam gravar os sonhos. E durante o dia, elas ficavam viciadas em olhar o próprio sonho e começava a ter uns campos junkies, como a Cracolândia, das pessoas que passavam o dia inteiro, não viviam mais, só olhando o próprio sonho gravado durante a noite nessa máquina. A gente está num processo muito louco. Mas você quer dizer, então, que as tecnologias têm Estão ajudando. intensificado essa aceleração, que, enfim, é um ritmo, digamos, de uma época. E a gente tem como fugir disso? Eu acho que não tem como fugir. E assim, e começa antes, né? Eu me lembro que eu tenho um amigo que trabalha com dança, o André Lepec, e ele escreveu, num certo momento, falando sobre a questão do movimento, do ritmo, do tempo. E aí ele leu um filósofo chamado Peter Sloterdijk, que ele diz: o tempo começa a mudar quando aparecem os carros, né? Porque o carro, ele tem a velocidade e tem uma mudança de concepção de distância. Porque se você tem que andar para um lugar muito distante, isso tem era um tempo muito distendido. Quando você começa a ter roda, carro, né? Isso para não falar depois as outras... Vamos lembrar da fórmula física, né? S igual a S0 mais VT, que o espaço o espaço inicial mais a velocidade mais o tempo. Espaço, tempo e velocidade estão... Então, é isso. Ele diz assim, o carro é uma mudança radical, né? Porque é uma velocidade, então tem todo um pensamento moderno motivado por isso. Então, a gente está dizendo, o tempo está cada vez mais veloz, a gente tem acesso a distâncias, maiores distâncias em menos tempo, mais velocidade, tanto o corpo mesmo, o avião, até como o iPhone, tantas pessoas, né? Quantas pessoas você pode interagir num dia? 300 pessoas. Mas quando você diz, não tem jeito, não é possível, eu não acredito nisso. Que bom. Eu acho que sim, nós estamos tendo a capacidade de ser mais velozes, mas, gente, a natureza, ela não é tão estúpida. Se existe o dia, se existe a noite, Márcia, se existe o movimento, existe a pausa, e a gente, lá nos chineses, eles chamam o movimento de masculino, yang, e a pausa de feminino, se não houver um retrocesso, uma revalorização da pausa, que eu chamo de feminino, o capitalismo é o quê? É uma valorização única do movimento do masculino e da produtividade. E não tem tempo livre, né? Existe toda uma domesticação do tempo livre, claro. Não há valorização do silêncio. Se não houver de alguma... E eu acredito muito numa evolução feminista, onde vai haver novamente uma valorização da pausa. Porque se isso não acontecer, o ser humano vai virar um desgraçado, que já está. Assim, eu acredito muito que na função das mulheres daqui para frente, no feminino, não só as mulheres, de revalorização da pausa. Não, concordo com você, acho genial pensar nisso, pensar numa pausa que a gente pode construir, que a gente pode voltar a isso, que a gente pode se relacionar com esse tempo do vazio, da meditação, enfim, com esse silêncio que você estava mencionando. Da fruição, enfim, um espaço, acho que... Não produtivo. Filosofia, gente, tem muito a ver com isso, porque filosofia significa principalmente parar para pensar. Então, a reflexão depende de você poder parar, e essa parada, ela é corporal, ela não é no abstrato. Mas aí eu fico pensando, diante do que a gente está colocando aqui, que fica realmente muito difícil em função dos atravessamentos tecnológicos no nosso dia a dia. A gente estava falando do relógio. Então, pensa, vem uma lógica da medida que está no relógio, que é a régua do tempo. E, sei lá, nas antiguidades, nos livros que a gente lê, nas histórias que a gente ouve, nos mitos, nas lendas, o tempo sempre tem outra história, né? Não é o tempo cronológico, não é o tempo do Cronos, Deus devorando seus filhos. É um outro tempo que é um tempo da experiência, dessa vivência. Você está levantando essa oposição entre masculino e feminino, que acho que pode ser muito interessante, mas sem dúvida o que a gente pode chamar aqui de masculino, nessa linha do que você está propondo, é esse tempo tecnológico da medida. O tempo do movimento. E o tempo, então, um tempo que é ultra controlado para que ele possa também render, digamos assim, no sentido do rendimento do capital mesmo, né, gente? O tempo que foi transformado em capital. Exato. Aquela ideia do tempo é dinheiro. Mas acho, Cristine, que dava para a gente também pensar um pouco nisso, né?
haveria uma maneira mais razoável, digamos assim, de viver em relação às tecnologias, de trabalhar com os nossos corpos em relação a essas tecnologias. Digamos, o nosso corpo pode desacelerar, o nosso corpo já teria se tornado acelerado por, digamos assim, nessa segunda natureza, que é essa cultura da aceleração. Eu não gosto muito de ficar demonizando tecnologia. E eu acho que não é uma coisa ou outra. Não, eu também né? acho que não. Eu acho que tem uma simultaneidade. O que acontece é que você tem que encontrar os espaços, você tem que encontrar jeitos de, em alguns momentos, desestabilizar essa lógica. Eu acho que o processo é irreversível, não vai voltar para trás. Mas as coisas acontecem simultaneamente. Quando a gente pensa em cidades, a gente vê muito isso. Eu vejo em São Paulo, e como eu viajo bastante para o Japão, uma cidade como Tóquio, por exemplo, que você fala, nossa, a cidade mais acelerada do mundo, sei lá, né? No entanto, na própria cidade de Tóquio, você pode entrar numa ruinha, cair dentro de um lugar que parece que aquele lugar te joga para 3 séculos atrás, que é um outro tempo. Aqui mesmo em São Paulo isso acontece também. Eu moro numa vila no Bexiga, que é colado no centro de São Paulo, que tem uma caoticidade, uma coisa louca. Mas quando você está dentro daquela vila, de repente você foi parar num outro tempo. Então, eu acho que isso tem muito a ver com o corpo, com a percepção do corpo, de você conseguir ir fazendo essas leituras diferentes e ir mudando os ritmos, que tem a ver um pouco com o que eu falei no começo, né? Da gente ter essa simultaneidade de tempos e de conseguir ir criando esses espaços de suspensão, né? Que suspender mesmo tempo, a gente nunca suspende. Mas a gente pode subverter, né? Subverte um pouco a lógica. Eu não sou contra a tecnologia, nem sou contra a aceleração. Sim. Eu só acho que deveria, idealmente, haver um equilíbrio entre a aceleração e a pausa, movimento e pausa. Então, claro, a gente busca esse encontro razoável, sei lá, tem um termo assim que virou meio clichêzão, mas talvez a gente possa reabilitar com mais complexidade, que é o equilíbrio, a ideia de que as coisas podem conviver. E aí vocês estão dando experiências interessantes, né? Você citou agora a experiência da cidade. Tem um corpo que se coloca dentro da cidade. A cidade é um organismo, né, tão interessante, porque você consegue mesmo viver os vários tempos. Pensa em São Paulo, uma cidade que tem as ruas infartadas, como a maior parte das cidades, das grandes cidades do mundo. Então, o congestionamento, gente, é um negócio fascinante você entrar num congestionamento uma vez na vida e pensar o que é isso. Mas se isso se torna comum todos os dias, então banaliza o congestionamento. Eu vivi em São Paulo uns 10, 11 anos e todo o tempo eu vivi sem carro. Eu não tenho carro há muitos e muitos anos e fico sempre pensando, o que é um carro, né? Um carro é um veículo de transporte, um meio de comunicação no certo sentido. Mas um carro também nessas grandes cidades e nessas grandes cidades devoradas pelo capitalismo, ele também é um símbolo de status, o status do capital. Quem pode comprar um carro tem um fetiche do carro. O carro é usado para muitas coisas que tem a ver com uma ostentação, uma simbólica do poder. E é muitas vezes uma arma, então, fálica, masculina, uma arma desse poder fálico, desse poder masculino, desse poder da aceleração, desse poder que é também um poder da comunicação, que tem a ver com a internet, né, do estar ligado todo o tempo, do nunca estar desligado. Mas acho que vale a pena a gente investir o Adorno falava, uma reconciliação da tecnologia com a vida, da cultura com a natureza. Então, essa discussão ela suscita vários pensamentos, né? Essa questão da pausa, será que ela não seria utópica? Porque, assim, mesmo a pausa ela é programada, ela não é orgânica. Então, assim, eu fico meio, sabe?
pensando nisso, se realmente eu posso fazer essa pausa da maneira que ela tem que ser, ela tem que haver, né? Tem que haver, mas como fazer isso? Recentemente a gente passou por uma greve, né, no Brasil todo, e eu nunca vi São Paulo da forma que estava, né? Mas esse tempo livre que eu tive, que não tinha gasolina para me deslocar, né, foi aí que eu pude pausar. Então eu tive que esperar esse caos acontecer para que eu pudesse pensar no que eu ia fazer com esse tempo livre que eu tinha, porque eu não podia sair de casa, né? Então, o que vocês pensam sobre isso? Realmente é possível? Eu fico com essa dúvida, entendeu? A pausa está na natureza, né? Você inspira e expira o tempo todo. Imagina se você só inspirasse. Não tem. O dia e a noite estão aí o tempo todo. Então, assim, ela existe, ela está aí. A cultura botou essa hipervalorização na hiperprodutividade e até que ponto a gente acredita nisso, né? Eu estou falando um pouco de dar um passo para trás e observar até onde isso é bom para você. Eu acho que aí cada um, enfim, ou coletivamente, mas eu acho que é possível. Eu acho que também, a meu ver, dá para produzir isso de maneira inteligente à revelia do sistema. Essa ideia do tempo livre, o Adorno tem um texto chamado Tempo Livre, em que ele fala da ilusão do tempo livre, de como esse tempo livre também virou mercadoria na indústria do lazer, do turismo. Mas, ao mesmo tempo, eu fico pensando, eu me lembro assim, eu sou de uma geração, e essa é uma troca sobre o tempo interessante. Eu sou de uma geração e de um lugar em que, por exemplo, na minha casa só foi rolar televisão quando eu tinha 7 anos. Morava num mundo semi-rural, em que os tempos eram completamente diferentes. Então, eu ainda vi as vacas, os porcos, os cachorros, os frangos, os cavalos, os bichos engravidarem, depois parirem os pequenos filhotes, aqueles filhotes crescerem e depois reproduzirem e depois morrerem. Eu vi muito disso. E eu acho que isso me tornou um ser, isso também, que nem o Aristóteles, observando a natureza, a gente também se torna um ser mais capaz de ficar numa boa em contextos de reflexão e meditação, né? Você se questiona sobre o que você vê, sobre esse ser. Tem o tempo para isso. Então, você tem um tempo para isso porque você não foi atravessado. Eu me lembro que a gente ia para o colégio e ficava das 8 ao meio-dia e acabou. E hoje, as crianças, os nossos filhos, eles são criados com tempo integral na escola, com uma ultra produtividade, isso nas mais diversas classes sociais. Porque, no fundo, os pais trabalham demais, as famílias trabalham demais, as cidades são construídas sem nenhuma competência receptiva para os jovens e as crianças, e essa vida da criança no apartamento, né? E, enfim, num mundo fechado, num espaço fechado, que, aliás, o carro representa muito isso, né? Tem a medida para chegar em casa numa cidade grande, transportar-se dentro de um objeto no qual você vai sozinho, às vezes ouvindo música. E eu me lembro, estou falando isso, e vai chegar numa casa que é uma caixa de sapato também. Mas eu me lembro de mim indo para a faculdade, para a escola, a pé, 1 hora caminhando, no frio, no gelo, onde eu morava. E que aquilo provocava toda uma reflexão sobre o espaço, o tempo, o que significava atravessar a cidade. E depois eu lembro indo para a faculdade de ônibus, quando a gente tinha que ler um livro no ônibus e às vezes não tinha lâmpada no ônibus. Quando a gente, imagina, na época em que se conseguiu um fonezinho de ouvido, aqueles bem primitivos para ouvir, um gravador, um Walkman. Era um negócio que a gente tinha fita, cassete, que é um objeto já de museu. Então, era outra relação com a vida, porque as tecnologias eram outras, né, Clara? Com certeza. Isso dá para a gente meditar também. O que significa? O papel da tecnologia na velocidade da experiência do tempo. Hoje, você, para ter esse silêncio e esse tempo, você tem que, por exemplo, desconectar. Eu escrevo romance, para mim é um tempo, é uma experiência de tempo. Aí você fica lá escrevendo romance, o romance ficou com 600 páginas. Durante 600 páginas eu estive em outro mundo, com outra experiência, com outra viagem na linguagem. Você que faz cinema, você que faz dança, olha quanta coisa, ler um livro. Você tem que escapar um pouco disso, tem que desplugar. Desplugar é uma categoria do futuro, gente, sem a qual não existiremos mais.
Agora a gente podia falar um pouco mais, embora nós tenhamos um amor construtivo pela crítica, porque a crítica é boa, ela faz a gente se entender, né? Faz a gente se analisar e ela abre perspectivas, nos emancipa nesse sentido, nos torna mais autônomos, então a gente pode escolher. E nesse momento seria muito interessante se a gente pudesse trabalhar com uma perspectiva mais da alternativa a isso tudo. Então, a meu ver, sempre são as artes como formas construtivas, criativas, inventivas da vida que dão a chance da gente fazer a grande virada, porque a virada sempre vai ser na linguagem. Então, e as artes são campos de exercício da linguagem. Não só as artes, né, gente? As práticas corporais, de um modo geral, que são práticas de linguagem. Mas quais linguagens que realmente nos colocam diante de um grande questionamento e não de uma pura repetição? E aí, nesse caso, eu acho que a gente podia falar um pouco da dança, porque a dança, quando a gente para pensar na dança, a dança faz toda uma outra coisa com a gente. Seja que dança for, pode ser a dança mais domesticada, a dança mais simples, a dança da festa noturna, a dança do baile. Essa dança faz a gente viver outra relação com o corpo, porque para dançar, a gente não precisa estar, sei lá, eu vou lançar aqui isso, pode ser conectado dentro de si ou fora de si, como que é? Eu acho que tem uma questão do movimento da dança que ele não obedece uma coisa de causa e efeito, né? Porque quando a gente pensa assim, gestos utilitários, os nossos movimentos do dia a dia, a gente faz um movimento em função de alguma coisa. Eu estico meu braço, pego esse copo porque eu quero beber e ponho a água na minha boca, ou vou lá e mexo num interruptor porque eu quero acender a luz. O movimento da dança não tem isso. Então, ele estabelece uma outra entrada, é um outro jeito de lidar com o movimento que abre um campo de percepção diferente. Quando ele abre esse campo de percepção que é outro, ou porque você está dançando numa balada, ou porque você está participando de um processo de criação coreográfica, a grande diferença é essa, você abre uma outra percepção. E quando você abre uma outra percepção, você lida com tudo aquilo que é diferente de uma outra maneira. Porque é uma coisa que eu tenho pensado até ultimamente, porque as pessoas andam muito intransigentes. Tudo aquilo que é diferente de você se imuniza e deixa fora, né? E me parece que não só o trabalho da dança, né, mas das artes em geral, você faz da alteridade um estado de criação. Então, é o contrário, não é que você deixa o que é diferente para fora e se separa daquilo. Você usa aquilo que é diferente para se desestabilizar e abrir um campo de criação. E eu acho que a dança faz isso com o movimento, até quando aparentemente não tem movimento. Porque a dança contemporânea, muitas vezes, não trabalha com grandes deslocamentos, passos de dança, movimentos. Às vezes trabalha com a aparente imobilidade. Mas quando você estabelece essa imobilidade como um acontecimento, num momento em que tudo sempre está acontecendo e com muita intensidade, você também cria um estranhamento. Então, isso também estabelece um campo de percepção diferente. Então, acho que tem a ver com isso. A dança, ela tem essa possibilidade, né, de instaurar um movimento outro que se distingue daquilo que está acontecendo ali. Uhum. E, nesse sentido, abre as portas da nossa percepção. Muda a nossa percepção do corpo. E para perceber o próprio corpo de forma diferente, a relação do corpo com o ambiente, a relação com o outro, né? Então, isso, eu acho que é uma questão, é um modo, né, de talvez criar assim, um estado diferente dentro desse cotidiano. Assim. Queria também, pensando nesse sentido, então, como linguagem, né, gente, que eu acho que as pessoas no cotidiano pouco param para pensar na dimensão de linguagem das nossas atividades. E se a gente pensar na dança nesse sentido, ela é um trabalho profundo com a linguagem que tem a chance de alterar o sentido
da nossa própria convivência, porque vai mexer na intersubjetividade, vai mexer no modo como a gente entende uns aos outros. E é um negócio fantástico você pensar a dança, mas essa dança também que está na natureza, que é um outro modo dos pássaros, dos animais se moverem, quando eles estão querendo comunicar uma outra história, quando eles estão querendo afetar de uma outra maneira, nesse sentido da cognição que você citou do Varela, né? Que é afetar de outra maneira o existente, o que está em torno. Você altera o espaço porque você altera a ideia de movimento. E está lidando com outro modo de comunicar, né? Isso é o que causa um pouco uma estranheza com a dança, porque as pessoas imaginavam que comunicar é comunicar uma narrativa ou comunicar uma mensagem. E o modo como a dança comunica não é assim. Mesmo quando supostamente a dança conta uma história, supostamente, porque não é muito da natureza da dança contar a história, mas sei lá, você pensa num balé clássico que tem um libreto, que tem alguma coisa que acontece ali, mas ela nunca comunica só isso. E o modo da dança comunicar é uma mudança de estado corporal. Então, você assiste um espetáculo, não necessariamente você vai concluir alguma coisa, você vai ter uma narrativa dentro de você sobre o que foi que aconteceu ali. Mas você pode se sentir diferente. Então, é uma comunicação que age no corpo mesmo, né? Assim, promovendo uma mudança de estado corporal, mesmo quando, aparentemente, você não entendeu nada do que aconteceu lá. A Angel Viana que fala, né, que o corpo é o grande filósofo. Então, é como se existisse um pensamento inerente ao corpo, como se o corpo dissesse sempre, mas também como se o corpo fosse o lugar onde a gente pudesse realmente fazer a habitação da mais poderosa reflexão. Do agora. Do quê? Do agora. Ah, do agora. Do agora. A gente está no agora? Agora? Agora. Cara, eu acho que eu tô. Não sei se todo mundo tá, mas tá bom aqui. Né? A gente está na pausa. Imagina o que é você fazer uma reflexão de dentro da pausa, nela mesma. Sem a pausa não é possível a reflexão, né, Márcia? Isso aí, sim, não dá para pensar. Não tem como. Mas então, acho que a Ana estava falando disso também, de como que você vai produzindo isso internamente. O exemplo da respiração. É quase que da natureza das coisas. No entanto, existe um atropelo na nossa época. No cinema você vai ver pausa, na dança você vai ver pausa, você vai para um museu ou para uma galeria de arte, ou você contempla as ruas de São Paulo repletas de obras de arte, os grafites e a pichação. E esse ato de contemplar inclui, porque a contemplação, o olhar, tem uma pausa interna. Quer dizer, eu preciso prestar atenção, e a atenção já é a pausa. E a atenção porque nem você falou, vou usar a mesma história, é prima do silêncio. Então, tem esse olhar que é atencioso, a atenção já é um silêncio que eu preciso dedicar, digamos, para usar um termo antigo também, ao objeto. O cinema faz isso, né? Tem um negócio do cinema que é o lado alucinado. Quando eu estou nas fases da minha vida em que eu estou mais tomada por responsabilidades, demandas, angústias que vêm do mundo, soluções que são necessárias, eu tenho muita dificuldade de parar para ver um filme. Porque o filme também faz pausa, né? Então você entra numa história e eu tenho pavor do momento em que, entrando demais no filme, sobretudo no cinema, né? Não digo em casa, porque em casa você é acordado por milhões de outras coisas desse sonho, mas quando você vai no cinema, na sala, naquela caverna escura, tem um negócio que, para mim, dá uma sensação de pânico, que é perder o senso da realidade. Então, eu entro e eu fico sempre fazendo alguma coisa para eu não cair dentro do filme. Oh, my God! Se você cair dentro do filme, a pior sensação é você acordar do filme e ter que voltar para o mundo. Poxa, sabe aquele momento de manhã cedo, quando você ainda não sabe quem você é? Isso dá muito na sala de cinema. Você vai ver um filme muito bom e você fica muito, muito perdido em relação à sua própria vida. Você se esquece. Você faz uma suspensão. Os filósofos chamam de epoqué. Você suspende a vida, suspende a reflexão e entra
numa reflexão da cineasta, sei lá, você foi ver o... Uma narrativa, né, em geral. Você entra numa outra viagem, mas o livro é diferente, que o livro são muitas páginas, você para, vai de pouquinho em pouquinho em pouquinho. O filme você tem 1h30, 2, 1 hora, 3 horas e você fica lá dentro. O filme acontece num tempo, o livro não, né? São tempos diferentes, digamos. Sim, mas o assim. livro você faz seu tempo. Você faz seu tempo. E o filme, o cineasta faz o tempo O cinema pra você. te devora, né? E aí, o que a gente faz com isso? A gente escapa? A gente foge? Eu tenho o contrário. Eu, quando sento na sala de cinema e apaga a luz, eu adoro me entrego também. totalmente. Claro que se o filme não for bom, eu não consigo entrar, aí é ruim. Mas se o filme é bom e eu entro, essa é a função para mim. O cinema como eu falei, uma arte que trabalha o tempo, só que é uma mistura da literatura, quer dizer, o tipo de cinema narrativo. Tem dois, né? O narrativo e o não narrativo. O cinema não narrativo, ele é mais próximo mesmo da música, misturado com pintura, fotografia e tal. O cinema narrativo, que é o que eu faço, é uma mistura de dramaturgia, literatura no tempo, na música. Então, a escrita, por exemplo, de um roteiro é completamente diferente de escrita de um livro, porque você escreve pensando em tempo. Cada página vale 1 minuto. Então, existe toda uma cadência métrica. É tudo métrico, né? Então, eu trabalhar roteiro é trabalhar ritmo. Você sabe direitinho a hora que tem que acontecer alguma coisa, que a narrativa tem que andar. E tem também as cenas vazias, onde não precisa acontecer nada. Você não pode pôr todas as cenas acontecendo, senão ninguém aguenta. Então, existe todo um estudo, você tem um tempo vazio, a narrativa anda. Um tempo vazio, a narrativa anda. Então, é muito musical a escrita do cinema e depois, claro, a direção ainda mais, porque aí entra a música das cores, o ritmo. Aí o ritmo e depois na montagem, e a música, e o som, e a palavra, e o significado que está por trás do quadro, que está na frente, o que está ali. É uma arte complexa, né? Mas eu queria fazer um comentário, já que a gente está falando de espaço, tempo, e que o meu filme, Que Horas Ela Volta, eu debati ele no mundo inteiro, e essa questão social, ela existe no mundo inteiro, mesmo na Suécia tem. A gente acha que não, mas tem. E eu sempre pensei, falei, acho que o único lugar que talvez não entenda esse filme seja o Xingu, porque eles têm um outro tipo de sociedade realmente. E aí alguém levou o filme lá e me mandou uma foto. E eu falei, mas o que? E os comentários, o que eles acharam? E disse que quando desligou, eles falaram, a primeira coisa que foi a mais forte foi a questão do espaço. E falou, nossa, a questão social eles nem entenderam direito, mas para que tanta parede? Foi o que chamou a atenção no filme, foram as paredes. Por que vocês ficam tão... Meu Deus, fica cada um atrás de uma parede. Né? E essa ideia... Demais. Como a gente está aqui hoje, né? Que tem uma beleza em estar vendo ele lá e estar todo mundo junto. Eu acho que, de alguma forma, isso também tem a ver com esse tempo fragmentado, essa individualidade, enfim, imposta até pela cultura, pela ideia de parede. Eu estava pensando agora, você falou lá no começo da nossa conversa do Wim Wenders, né? E tem um filme do Wim Wenders que eu gosto muito, que ele faz em homenagem a um cineasta japonês que ele adorava, que era o Ozu. E ele diz assim, olha que coisa curiosa esse cineasta. A vida inteira ele fez filmes na mesma cidade. A mesma lente. Com os mesmos atores, né? E nos filmes dele não acontece nada. Não acontece nada. E ele tinha essa coisa de usar a câmera baixa, né? Sempre a mesma lente. Sempre a mesma lente. E às vezes a câmera ficava lá parada. Então, tinham coisas acontecendo na casa e a câmera está lá mostrando um corredor e um vasinho de flor. E ele diz assim, o Wim Wenders, né? Quando acontece alguma coisa no filme do Ozu, nunca é no filme. Então, por exemplo, são os personagens que estão num teatro assistindo uma peça Então, o que está acontecendo é na peça, não é no filme. E ele ficava encantado com isso, que ele falava, olha que coisa extraordinária, né? Um filme onde não acontece nada, onde a câmera está parada, onde parece que o tempo não passa.
Tem agora eu lembrei disso, do Tarkovsky. Que tem um conjunto de escritos lá, um livro que chama Esculpir o Tempo. E eu me lembro, quando eu era bem menina, que eu vi aquele filme do Tarkovsky, eu acho que não lembro se é O Espelho ou O Sacrifício, que tem uma cena que o cara vai carregando uma vela. E ele... Assim, eu já vi esse filme umas 30 vezes, agora eu não lembro qual era, para ficar vendo aquela cena do cara carregando aquela vela. E ele carrega aquela vela para a vela não apagar. E para mim aquilo era o cinema. O cinema tinha aparecido todo ali naquele momento metonímico. Ele era sempre isso. Alguma imagem que podia se tornar consistente por si mesma, que tinha essa vontade de existir. Mas você sabe que você falou do seu filme, falou da experiência dos índios. Tem um negócio no cinema também que é fantástico, que tem a ver com a ideia da pausa. Eu escrevi um livro anos atrás, que chama O Olho de Vidro, que é sobre televisão. E a televisão, ela é o televisivo, digamos assim, a meu ver, na minha tese, ele é um espaço e um lugar de construção da representação que, pelo seu próprio mecanismo, destitui a reflexão. E quantas vezes nesse cinema, digamos, mais ultracomercial, esse cinema dessa antipolítica, esse cinema do espetáculo hollywoodiano, né? Como esse cinema, muitas vezes, também tenta conduzir a nossa reflexão por uma linha que é de ilusão mesmo, interrompendo muitas vezes, acho que a nossa reflexão. Mas como tem um outro cinema, tipo esse teu, vai lá e levanta no silêncio, sem teoria. O negócio não fica fazendo a explicação, não é da ordem do fundamento. Na dança a gente encontra isso, nas artes mais diversas a gente encontra isso, esses conceitos que vêm e que aí a nossa atenção pode capturar. Por isso que, diante de uma obra de arte qualquer, cinematográfica, da dança, das artes visuais, da performance, de onde quer que seja, do circo, a gente pode, da rua, a gente pode virar filósofo mesmo. O que é ser filósofo nessas horas? É só se perguntar pelo que você está percebendo. É poder colocar uma dúvida no meio do caminho, que essa é a pedra, né? A pedra que há de nos salvar. Eu acho, sei lá. Enfim. Ter o tempo para perguntar, né? Um tempo para perguntar. Em vez de responder. Aí a gente pausa.